te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui na multidões, te adorarei, adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu comecei com esse louvor da Soraya Moraes, chama Caminho no Deserto. Que você seja abençoado através desse louvor, que diz que nosso Deus é um Deus de milagres. Amém?
Eu quero começar a nossa célula, quero primeiro, né, dar boas-vindas para todo mundo, sejam todos bem-vindos, que você possa compartilhar com todo mundo que você quiser essa célula, chama o pessoal a estar presentes ao vivo aqui. Eu sou a pastora Ana Beatriz, para quem não me conhece ainda. Eu sou pastora auxiliar na IQ Jardim Solange, nossos pastores, a pastora Sueli e o pastor Donizete. Amém? Eu quero primeiro começar orando por cada um aqui. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela nossa célula online de hoje. Senhor, eu te agradeço pela vida. Caiu aqui, gente, desculpa. Tudo bem. Eu te agradeço, Deus, pela minha vida, pela nossa casa, pela nossa família. Eu peço, Espírito Santo, vem aqui, tenha liberdade aqui. Senhor, conduza essa célula do início ao fim. Que o Senhor fale através de mim, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, entre como uma espada, Senhor, de dois gumes, Senhor, e separe, Senhor, tudo, Senhor, que precisa ser mudado, ser separado, ser anulado, cancelado, em nome de Senhor, venha, papai, ser conosco, papai, e nos direcionar, conforme a tua vontade, o teu querer, papai. Se faça presente na nossa célula online, Senhor, em nome de Jesus. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos te ouvir. Abra o nosso entendimento para que possamos te entender, papai. Que a sua palavra, Senhor, venha no nosso coração e que a gente pratique, Deus, a tua palavra e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Faz a tua vontade em nós, faz a tua vontade em mim e através de mim, papai. E eu oro, abençoa, Senhor, a cada um que está nos assistindo, Deus. Para a tua honra, glória e louvor, entre agora, papai, nestes lares, ó Deus. Entra neste lar que está nos assistindo neste momento, com cura, com libertação, com transformação, papai. Espírito Santo, que o Senhor possa nos envolver, nos abraçar, que a gente sinta o teu amor e a sua graça, papai, nos envolver. Em nome de Jesus, papai. Vem, Senhor, esteja conosco, papai. Esteja comigo, esteja com quem está assistindo neste momento. Em nome de Jesus. Tenha liberdade aqui, papai. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Paz. Deus abençoe. Gente, eu quero, sem perca de tempo, ler com vocês em Daniel. Quem puder abrir, por favor. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. Deixa eu arrumar a câmera aqui, caiu, desarrumou. Daniel, capítulo 3, verso 1 diz assim. O subtítulo é A Estátua de Ouro e a Fornalha de Fogo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ô, vó, tira o som. Tira o som do celular. Sem som. Tá com som. A minha avó tá aqui para me ajudar, para ler as mensagens de vocês, pedidos de oração. Então pode enviar aí que a avó vai ver. A avó, o William, eles vão ver. Daniel 3:3, agora continuando a leitura. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: Ordena-se
a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. Gente, vai imaginando a cena aí na sua mente, vai pensando. O rei fez uma estátua gigante de ouro e convocou todo mundo que tinha alguma autoridade sobre o seu reino para estar lá. E aí agora é dada uma ordem. Ó, no 4. Nisto o arauto proclamou em alta voz. Ordena-se a vocês, pessoas de todas as nações, de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de fole, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ah lá. Então, a hora que tocasse a música, era para todo mundo se prostrar e adorar a imagem do rei Nabucodonosor. No 6. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Olha lá, quem não se prostrasse para adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. 7. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. O 12 agora. Há alguns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ah lá. Então foram falar que Sadraque, Mesaque e não tinham se prostrado diante dos deuses do rei Nabucodonosor e nem da estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito e tinha falado que era para se prostrar. O 13 agora. Então Nabucodonosor, irado e furioso, olha lá, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses e nem adoraram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, eu fiz, ah lá, Nabucodonosor falando. Tipo assim, primeiro ele fez uma pergunta: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses e nem adoraram a imagem de ouro que eu levantei? E aí ele deu uma chance para eles. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Ou seja, ele deu uma chance para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E olha lá o que ele fala agora, presta atenção. Vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. É isso que ele disse. No verso 15, no finzinho. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha o que o rei Nabucodonosor
fala para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que daqui a pouquinho a gente vai ver que esse não é o nome original deles. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Agora o verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Gente, que fé é essa? Diz pra mim. Nabucodonosor disse: E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? E Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele, no 18 agora, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, o que eles falaram para o rei Nabucodonosor? Nós somos fiéis ao nosso Deus ao ponto de morrer pelo nosso Deus, mas a gente não vai se prostrar e não vai adorar a outros deuses e nem a homens, a pessoas. No caso, o rei Nabucodonosor era uma pessoa, um homem. Então, ó rei Nabucodonosor, a gente te respeita, mas a gente não vai te adorar, nem adorar os seus deuses. Porque nós somos fiéis, integralmente fiéis ao nosso Deus. Olha que palavra forte. 19, verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, ele ficou muito bravo. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Olha lá. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem a fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Olha lá. 22. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Ou seja, os homens que foram só para lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente, eles morreram na hora que estava jogando os 3 lá. 23, continuando. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Detalhe, eles caíram lá dentro. Eles estavam amarrados, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas no 25. Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. 26. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus. Olha o que Nabucodonosor reconheceu. Que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram servos fiéis do único Deus, Deus Altíssimo.
Então, no 26, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham cá. Chamou eles de volta. E então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. 27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados e os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Gente, eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Eles estavam dentro da fornalha de fogo ardente. Saíram de lá e não estavam nem com cheiro de fumaça. Isso está escrito na Bíblia, gente. 28. E Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Olha isso, gente. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Será que a fé e a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram o rei se prostrar diante do único Deus? Nabucodonosor reconheceu: Bendito seja o Deus. E no 29 diz assim: Portanto, faço um decreto, ordeno que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha o reconhecimento que nosso Deus é o único Deus. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo. Mas, assim, dá pra eu falar 1 milhão de coisas pra você em relação a essa história. Mas o que o Espírito me levou a pensar hoje é: o que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram? Ou o que eles eram? Primeiro, eles amavam a Deus em primeiro lugar. A primeira coisa. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram servos do Deus Altíssimo. E eles amavam a Deus em primeiro lugar. E eles tanto amavam a Deus em primeiro lugar que não aceitaram se dobrar diante os deuses do rei e nem diante do rei e nem diante da estátua que Nabucodonosor fez. Então, aí eles são fiéis. Então, primeiro, eles amam a Deus sobre todas as coisas. Segundo, eles são fiéis. Eles são fiéis e tinham fé. Eles acreditavam sem duvidar que Deus podia livrá-los da morte. Eu quero ler de novo para vocês o verso 17. Daniel 3,17, que diz: Se o nosso Deus, a quem servimos, livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E olha a fidelidade. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, eles amavam a Deus em primeiro lugar. Eles eram fiéis a Deus, completamente fiéis a Deus, no ponto de eu morro se for preciso, mas eu não vou adorar outros deuses. E eles tinham fé. Se Deus quiser, ele vai nos livrar da fornalha de fogo e da sua lei. Mas se ele não quiser, não tem problema. Eu vou continuar servindo ele. E isso é forte. E aí, o que eu estava refletindo hoje é:
Gente, hoje em dia acontece tantas coisas nas nossas vidas que vem como uma provação, como fogo para as nossas vidas. É uma prova de fogo, não é? E aí a gente já acha que Deus não nos ama. Não é? Por um exemplo, eu não consegui comprar uma casa. Ai, Deus não me ama mais, eu tô orando, tô pedindo faz tanto tempo e não consegui realizar o meu sonho, Deus não me ama mais. Ou, eu não passei na faculdade que eu queria, Deus não me ama mais. Como nós estamos agindo diante das provas que nós temos passado atualmente? Hoje, muitas vezes, não tem uma fornalha de fogo ardente pra gente ser jogado. Mas que prova que a gente tá passando e como a gente tá reagindo a essa prova? A gente tá amando a Deus em primeiro lugar? A gente tá fiel e a gente tá tendo fé? Se aconteceu o que eu quero, eu amo a Deus. Se não aconteceu o que eu quero, eu continuo amando a Deus. Porque foi isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade o nome deles de verdade é Ananias, Misael e Azarias, porque eles estavam na Babilônia, eles foram levados, né, de Jerusalém pra Babilônia. Tava nesse período aí de 70 anos do exílio na Babilônia. Mas o nome deles realmente era Ananias, Misael e Azarias. Mas chegou lá e o rei mudou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Ananias, Misael e Azarias falaram assim: o meu Deus, eu vou continuar servindo o meu Deus, mesmo estando exilado na Babilônia, porque eles estavam exilados na Babilônia, mesmo estando trabalhando para um outro rei, para um outro reino, mesmo que tantas coisas ruins aconteceram, chegarem na Babilônia, eles ainda serviram a Deus, eles ainda eram fiéis, eles ainda amavam a Deus em primeiro lugar. E como nós, como você, como eu, como você, tá se portando em meio à dificuldade? Hoje em dia a gente tá passando por N dificuldades, não é? Você vai deixar de servir a Deus porque você precisa usar máscara e passar álcool em gel pra ir na igreja? Você vai servir a Deus porque você não ganhou ou não conquistou aquilo que você estava orando por isso? Você vai deixar de amar a Deus por causa de um pecado que você cometeu? Porque existem muitas pessoas que falam assim pra mim: Ana, eu não me sinto mais digno de amar a Deus porque eu cometi tal pecado. Mas vem cá, não é o pecado que nos afasta de Deus. Somos nós mesmos que nos afastamos de Deus. Porque se a gente se arrepender, se a gente se humilhar, se a gente orar, se a gente buscar a Deus, se a gente buscar não fazer de novo aquilo, é lógico que a gente pode errar no mesmo pecado outras vezes, mas se a gente se arrepender e buscar a Deus de verdade, Ele nos perdoa e nos ajuda a superar os nossos erros. Não é Deus. Deus não nos afasta dele porque a gente peca, porque na Bíblia está escrito que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, da graça. Carecemos da graça de Deus. Todo mundo precisa da graça de Deus e graça é favor imerecido porque ninguém merece. Agora, qual a prova de fogo que tá te afastando de Deus? Ou qual a prova de fogo que tá querendo deixar você ser infiel? Qual a prova de fogo que tá abalando a sua fé? Que a gente possa refletir nessas perguntas e pensar: será que naquela época, se eu fosse ser jogado na fornalha de fogo ardente, eu não teria adorado outros deuses? Será que eu teria permanecido fiel até o fim? Se naquela época eu teria permanecido fiel até o fim, por que que hoje? Porque
eu não consigo alguma coisa, ou alguma coisa não acontece, ou porque alguma coisa aconteceu que eu não queria, eu vou me afastar de Deus. Independente do que aconteça, eu tô falando por mim, Ana Beatriz. Eu quero permanecer em Deus e buscar cada dia mais e mais e mais Ele. Eu quero ser fiel, eu quero amar a Deus acima de tudo. Eu quero ter fé de que se Ele quiser, Ele vai fazer. Ele vai me livrar da fornalha de fogo ardente e me livrar das mãos de Nabucodonosor. Que pode ser tantas coisas hoje em dia. Mas eu vou permanecer fiel. Porque se Ele fizer ou não, eu ainda amo a Deus. Amém? Que essa palavra possa penetrar no seu coração e que você possa refletir sobre isso. E refletir sobre como você está se portando diante das provas de fogo que você está passando hoje em dia. O que você precisa, vó? Não tem. Não. Amém? Então, como você está se portando perante as provas de fogo que você está passando? Amém? Eu vou orar por você. Se alguém tiver pedido de oração, o Adrianinho pediu pedido de oração pela nossa igreja. Cada irmão, líderes abençoados que estão sempre dispostos a auxiliar a nossa pastora, a verdadeira serva de Deus. Amém. Tem mais alguém? Não? Se alguém tiver algum pedido de oração, manda aqui. Amém. Eu vou orar pela pastora. Eu vou orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa célula. Eu te agradeço pela nossa célula, papai, que possamos te amar em primeiro lugar, termos fé e sermos fiéis em todas as circunstâncias, papai. Que nós sejamos fiéis ao Senhor, temer ao Senhor e permanecer em Ti, papai, independente de qualquer circunstância, Deus. Fortaleça a nossa fé, papai, e que nós sejamos fortalecidos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, em favor da pastora Sueli, do pastor Donizete, da IEQ Jardim Solange, de todas as igrejas, papai, que fazem parte do corpo de Cristo. Fortaleça a nossa fé, reanima, reaviva, Senhor, gera fome e sede de mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem sobre a igreja, Senhor, que te ama, papai. Fortalece a pastora Sueli, o pastor Donizete, toda a casa dela e a família dela, em nome de Jesus. Fortalece eles em ti, Senhor. Guarda, proteja, livra de todo mal, Abba, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por esta família, papai, que está assistindo neste momento. Pai, entra neste lar, Deus, com provisão. Entra neste lar com prosperidade. Entra neste lar, ó Deus, com paz, com amor, com graça. Entra neste lar para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Entra nesta casa, papai. Inunda este lar, ó Deus. E que tudo, papai, seja para tua honra, para tua glória, para o teu louvor, e que nós permanecemos fiéis até o fim, que a gente permaneça fiel até o fim. Em nome de Jesus, nós chamamos. Deus, obrigado por essa célula, papai. Obrigado, Deus, por cada um que está assistindo ao vivo e por quem vai assistir depois. Obrigado, Deus, por ser tão bom, tão incrível e tão maravilhoso conosco. Obrigado, Deus. Amém. Amém? Tia Dag, Adrianinho, avó, Deus abençoe todos vocês, viu? Deus abençoe muito. Beijo. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem, 8h15, no YouTube aqui ao vivo. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo esteja na sua casa, na sua vida e na sua família, hoje e sempre. Amém? Beijo, Deus abençoe. Tchau.